A postura da Igreja Católica em relação à escravidão. Um relato detalhado, introdução. A Igreja como pilar da dominação. A Igreja Católica, autoproclamada guardiã da moral e espiritualidade ocidental, ao longo de sua história milenar, não apenas conviveu com sistemas de opressão, mas os legitimou e os alimentou. Entre eles, a escravidão, onde a Igreja teve um papel central na sua sustentação e expansão. Não se trata de falhas isoladas, mas de uma postura institucional, consciente, sustentada por doutrina, interesses políticos e econômicos. A Igreja, que deveria ser voz de resistência, foi uma das colunas mestras da escravidão, prática social, jurídica e espiritual sancionada por séculos. Doutrina e escravidão na Antiguidade e Idade Média desde sua gênese, a Igreja não apenas aceitou a escravidão, mas a legitimou como parte da ordem natural. Santo Agostinho, 354-430, um dos mais influentes teólogos, sustentou que a escravidão era consequência natural do pecado e punição divina. Em A Cidade de Deus, afirmou que a condição servil é justa e estabelecida por Deus. No século XIII, São Tomás de Aquino reforçou essa visão na Suma Teológica, afirmando que a escravidão era consequência da ordem natural, justificando-se pelo benefício do senhor e do escravo, considerado naturalmente inferior. Essas ideias forneceram base teológica para a Igreja não apenas tolerar, mas abençoar sistemas escravistas, transformando a escravidão em um pilar social, espiritual e econômico. A Igreja e o tráfico transatlântico de escravos. Se a aceitação da escravidão já é hedionda, o papel da Igreja no tráfico transatlântico é criminoso. A Igreja não se omitiu, autorizou, legitimou e santificou esse processo genocida. Marco dessa cumplicidade foi a bula Dum Diversas, 1452, emitida pelo Papa Nicolau V, concedendo ao rei de Portugal autorização papal para conquistar territórios de infiéis, escravizar povos e tomar suas riquezas. Em 1455, reforçou com a bula Romanus Pontifex, ampliando poderes para explorar as costas da África, submeter povos à escravidão perpétua e estabelecer monopólios comerciais sob a bênção da Santa Sé. A Igreja não apenas sabia das atrocidades, mas as ordenou e legitimou. A ideia de que africanos e indígenas eram infiéis a serem subjugados criou o alicerce ideológico para a escravidão moderna. Um sistema racializado, violento e desumano, sustentado pelo discurso e prática católica. Justificativas morais e religiosas para sustentar sua participação, a Igreja construiu uma teologia da escravidão, revestida de supostas boas intenções espirituais. A justificativa central era a salvação das almas. Ao escravizar povos africanos e indígenas, a Igreja afirmava oferecer-lhes a verdadeira fé e a redenção eterna. Essa retórica cínica mascarava interesses políticos e econômicos sob o véu espiritual. A escravidão era apresentada como um ato de caridade, civilizando povos considerados bárbaros. Na prática, significava arrancar pessoas de suas terras, separá-las de famílias, violentá-las física e espiritualmente e condená-las à servidão brutal. O Código Negro, 1685, que regulava a escravidão nas colônias francesas, exigia a conversão forçada dos escravizados ao catolicismo. A Igreja, longe de se opor, foi uma das principais executoras dessa política de evangelização violenta, atuando como braço moral do sistema escravista. Lucros e participação. Direta a Igreja não apenas legitimou a escravidão, mas lucrou diretamente com ela. Ordens religiosas como jesuítas, beneditinos e franciscanos possuíram vastas plantações e centenas de milhares de escravizados, principalmente nas colônias americanas e africanas. No Brasil, a atuação dos jesuítas na catequização forçada de indígenas e na gestão de fazendas sustentadas por trabalho escravizado é fartamente documentada. A Companhia de Jesus administrava propriedades explorando tanto africanos quanto indígenas. Na América Espanhola,
Missões católicas foram erguidas como prisões espirituais, onde indígenas eram forçados a abandonar culturas, línguas e crenças sob vigilância direta de padres. A igreja era cúmplice moral, agente ativo e beneficiário material do sistema escravista. Contradições e tardias condenações. Após séculos de participação direta e lucros com a escravidão, a igreja ensaiou tímidas condenações. No século XIX, quase 4 séculos após o início do tráfico transatlântico, a igreja esboçou uma condenação mais clara. A bula In Supremo Apostolatus, 1839, de Gregório XVI, é frequentemente citada como condenatória. No entanto, critica apenas o tráfico de escravizados, não a escravidão em si, nem exige sua abolição. Mesmo após essa bula, clérigos e instituições continuaram a possuir escravizados e apoiar governos escravistas. A igreja, que se apressou a legitimar o tráfico, demorou séculos para reconhecer minimamente a perversidade do sistema que ajudou a construir. Essa lentidão foi escolha deliberada, motivada pelo receio de perder influência nas regiões coloniais. Nos Estados Unidos, apesar da bula papal, bispos católicos do Sul continuaram apoiando a escravidão até sua abolição oficial em 1865. A condenação da igreja não passou de gesto simbólico, tardio, hipócrita e politicamente calculado. Herdeiros dessa postura e consequências, os efeitos da participação histórica da igreja na legitimação da escravidão não desapareceram com as abolições formais do século XIX. Pelo contrário, perpetuaram sistemas de desigualdade estrutural, racismo institucionalizado e violência simbólica que marcam profundamente as sociedades ocidentais. Ao sancionar espiritualmente a escravidão, a Igreja contribuiu para naturalizar a ideia de que determinados povos, africanos, indígenas, seriam inferiores ou bárbaros. Esta narrativa, disseminada ao longo de séculos por missionários, teólogos e papas, permanece viva sob múltiplas formas de discriminação, exclusão social e violência. A Igreja foi, na prática, corretora da condenação de milhões de seres humanos à servidão, à tortura e à morte. As nações que exploraram escravizados sob a bênção papal, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, carregam até hoje cicatrizes sociais, econômicas e culturais indeléveis. A Igreja nunca fez reparação concreta proporcional ao tamanho do mal que ajudou a perpetuar. As desculpas formais, quando ocorreram, foram vagas e desprovidas de ações concretas. O Papa João Paulo II, por exemplo, em visita à ilha de Gorée, no Senegal, em 1992, pediu perdão pelos pecados da Igreja no tráfico, mas tais palavras não alteraram a estrutura da instituição, nem produziram compensações materiais. Assim, a Igreja segue como uma das grandes instituições herdeiras e responsáveis pela manutenção de sistemas de opressão racial, mascarando seu passado sob rituais e discursos de amor e caridade, que servem mais para ocultar que para revelar a verdadeira extensão de sua culpa. Conclusão: a arquitetura moral do crime e a história da Igreja em relação à escravidão não é marcada por falhas isoladas, mas por uma arquitetura moral consciente e sistemática de dominação e violência. Desde os primeiros séculos, passando pela Idade Média, Era das Navegações, período colonial, até os ensaios tardios de condenação, a Igreja foi uma das principais forças institucionais de legitimação da escravidão. Suas bulas papais não foram meros documentos administrativos, mas sentenças de morte para milhões de africanos e indígenas. Suas teologias foram instrumentos ideológicos de dominação. Suas ordens religiosas, corporações econômicas lucrativas que enriqueceram com a exploração do trabalho escravizado. A Igreja falhou em sua missão essencial: ser instrumento de justiça, proteção dos fracos e defesa dos oprimidos. Pelo contrário, se alinhou aos poderosos, abençoou os senhores de escravos, demonizou culturas oprimidas e se beneficiou diretamente da violência estrutural. Qualquer tentativa de absolver a Igreja de sua responsabilidade histórica
é não apenas equivocada, mas perversa. O passado da instituição está manchado com o sangue e sofrimento de milhões. E essa mancha não será apagada por gestos simbólicos ou declarações ambíguas. A única postura ética possível diante dessa história é a condenação inequívoca, a exigência de reparação concreta e a exposição contínua desse passado para que nunca mais se repita.